Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos 13 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante do Evangelho. Alguns o chamam de o Evangelho dos ais, né? Ai de vós, ai de vós, ai de vós. E Jesus aqui está falando com quem? Com os mestres da lei, com os fariseus, autoridades religiosas da época, né? Conhecedoras da lei e das escrituras, pessoas religiosíssimas, mas que acabavam se perdendo e se corrompendo, tanto nas interpretações da lei, e com essas falsas, digamos, essas interpretações, digamos, equivocadas, criando tradições humanas, né? E às vezes criando leis para o seu bel prazer, né? Interessante que Jesus vai dizer, né? Ai de vós cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, aí sim vale, né? Insensatos e cegos. O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Jesus os chama de cegos, insensatos, hipócritas. Hipócritas. Eles viviam a religião para si. Eles procuravam se satisfazer em cima da religião. Sabe qual é o problema? Eram pessoas fingidas, de duplas personalidades. Por isso Jesus diz: ai de vós, hipócritas. Ai de vós, hipócritas. E Jesus, inclusive, fala coisas muito graves, né? Vós fechais o reino dos céus aos homens. Lembra que no sábado nós celebramos a festa de São Bartolomeu? O Evangelho de João falava sobre Filipe e Natanael. Filipe, ele conduz Natanael ao Cristo. Veja, onde é que eu quero chegar? Naquela ocasião, Filipe, ele foi uma ponte para que Natanael chegasse ao Cristo, assim como de fato chegou. Evangelho de hoje, Jesus está chamando os mestres da lei, os fariseus, de hipócritas. Por quê?
porque eles fechavam o reino dos céus aos homens. Ou seja, eles não eram pontes, mas eram obstáculos, muros. Vós fechais o reino dos céus aos homens. Meu povo, como é que a gente fecha o reino do céu para as pessoas? Pelo nosso pecado, pelo nosso contra-testemunho, né? E além disso, eles também ensinavam coisas erradas, distorciam a lei de Deus, criavam preceitos humanos, e como dizia, para o seu bel prazer, para se satisfazerem. Isso é sério. Por isso o Evangelho fala dos ais. Ai de vós. Ai de vós. Será que na nossa vida hoje não teria alguma coisa que o Senhor hoje pudesse nos alertar e dizer: ai de vós, ai de ti por causa disso, ai de ti por causa daquilo. Veja, não entenda isso como uma ameaça ou um Deus que causa medo. Ai de vós. Parece estranho, né? Ai de vós. Parece um Deus brabo, né? Que está ali pronto para castigar. Não. Ai de vós também pode ser um convite para nós reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado e nos convertermos. E nos converter. Então, pensemos na nossa vida, nos coloquemos diante de Deus e dessa palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre aonde precisamos mudar, aonde precisamos nos converter. Que a palavra de Deus e o Espírito Santo possa agir na nossa vida, nos transformar, nos converter, para sermos aquilo que Deus quer. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.